Três coisas que você que quer trabalhar com terapias nunca pode dizer para uma pessoa, para uma mulher principalmente, que passou por violências. Então, pessoal, se você quer trabalhar com o público feminino, tá? Se você tá procurando aí o trabalho de terapeuta, seja um terapeuta integrativo ou um psicólogo, eu vou te trazer uma perspectiva minha como terapeuta integrativo e como nutricionista e como mulher, tá? Uma mulher que já ajudou muitas mulheres a se reerguer, a se reencontrar, que gera, né, nessas mulheres a força e a inspiração, ou melhor, que ajuda essas mulheres a encontrarem a inspiração e a força interna, tá? Para superar esses problemas, esses traumas. Então, três coisas básicas que eu não recomendo que nenhum terapeuta faça em consultório quando chegar uma mulher aí falando que viveu uma violência sexual, um abuso infantil, entre outras coisas. A primeira delas é questionar, duvidando do relato. Você tem realmente certeza que isso aconteceu? Será que não foi com uma outra pessoa? Será que isso? Será que aquilo? Evite gerar dúvida. Por que eu vou trazer isso, tá? Porque muitas vezes esse relato vai mexer com coisas dentro de você, tá? Com crenças, até com traumas que você nem lembra ou nem imagina que tenha, tá? Vai mover tabus também. E é muito comum as pessoas duvidarem, principalmente quando o agressor aí é o homem mais próximo, pai, irmão, tá? Padrasto, mas muito comum que seja pai, e é muito comum que essas mulheres não recebam a validação e nem o acolhimento necessário para aquilo. E como uma experiência profissional, é muito importante que você tenha, né, a oferecer para essa mulher um ambiente acolhedor para que ela se sinta confortável, que ela encontre em você um espaço para compartilhar o que está rolando. E se ela teve coragem de te trazer isso, pode ter certeza, ela está confiando em ti, né? E aí você chega ali no momento em que ela tá abrindo o coração e provavelmente falando uma coisa que se ela falou para uma pessoa na vida é muito. E você chega ali e chega com essa pergunta, duvidando desse jeito, pelo amor de Deus, né? Você tá quebrando o vínculo, né, com o paciente, você tá atrapalhando o processo dela e ainda tá reforçando uma desvalidação que ela já viveu a vida inteira. Então, qual é a mudança que você tá trazendo para a vida dessa mulher, tá? Isso serve só para mulheres? Não, serve para homens também, mas como o meu foco aqui é saúde da mulher, então eu vou falar esse vídeo voltado, né, para o público feminino e para terapeutas que queiram trabalhar com o público feminino, certo? Então cuide muito com as suas perguntas. Seu papel ali não é ser o detetive, né, da história, nem o juiz que vai, nem o perito, tá? Seu papel ali é prestar acolhimento, escuta e ajudar essa pessoa a se ouvir. Segunda coisa que você não deve falar para uma mulher que passou por violências, que ela deve perdoar o agressor. Gente, bota uma coisa na cabeça, pelo amor de Deus. Uma pessoa que passou por uma violência, provavelmente passou por uma violência de alguém próximo, tá? Essa pessoa já teve tanto conflito na vida dela por ter passado por isso, por alguém que deveria amá-la, que estava numa posição de confiança e intimidade, que você chegar e dizer que ela deve perdoar essa pessoa, você está reforçando a violência, porque perdão é um processo, tá? Então, perdão não é uma coisa que eu decido da minha cabeça, perdoei, acabou. Não, perdão é um processo, ele vai chegar com o tempo dele, desde que essa pessoa tenha se acolhido nas suas dores.
Como que uma pessoa que não se acolheu nas suas dores vai conseguir deixar o passado para trás? Não tem como. Perdão é isso, é deixar o passado para trás. Não tem como, essa pessoa precisa do tempo dela para processar o que rolou, né? E muitas vezes o perdão ele é confundido com um voltar a ser amigos, um voltar a amar, um voltar a, né? Como se nada tivesse acontecido. Não existe nada aconteceu quando a gente está falando de violência, tá? Não existe. A violência aconteceu, a injustiça já aconteceu. Essa pessoa provavelmente, principalmente se o dano foi feito muito jovem, né? Então, uma pessoa ali que passou por um abuso na infância e tal, o dano ocorreu em uma idade muito precoce. Então, essa pessoa enfrenta e vive as sequelas desse dano em diversos espaços da vida dela, em diversas áreas da vida dela até hoje, né? E luta muito para conseguir ter uma vida funcional mesmo tendo passado por isso. Então, assim, forçar um perdão não é genuíno, não é verdadeiro, tá? Então, a gente precisa acolher, porque muitas vezes, isso não estou dizendo da minha opinião, estou vendo em consultório, eu vejo recebendo minhas pacientes, tá? Ai, eu perdoei. Mas no fundo não perdoou, no fundo tá ali remoendo aquela história, no fundo tá ali o ressentimento, a mágoa, o ódio, a dor ali consumindo aquela pessoa e ela só não consegue acolher que não perdoou, né? E aquilo tá ali gerando sofrimento. Então, assim, vamos parar com esse chavão, né? Então, você que é terapeuta aí, por favor, tá? Isso aqui é uma opinião minha pessoal e uma opinião minha também como profissional. Desapeguem desse chavão de que tem que perdoar, tá? Quando a gente está trabalhando com pessoas que passaram por violências tão profundas, né? A nível tão profundo e essencial quanto é a integridade física e sexual, né? Principalmente, né? Pessoas que passaram por estupro, abuso infantil e tudo mais, gente, o dano, o furo é mais embaixo, tá? Então, é um chavão que tu tá vomitando aí, mas tu nem tem consciência realmente do que é estar passando pelo que a outra pessoa tá passando, tá? E se tu passou, o que tu tinha que ter é empatia, né? Então, se tu não tá conseguindo ter empatia nem respeito pelo que a outra pessoa sente, provavelmente tu não consegue também ter empatia e respeito pelo que tu sente aí dentro e que tá te consumindo. Então, olhe para isso, tá? Então, outra coisa que não se deve dizer é, ai, tem que perdoar. Perdão é um processo, a gente acolhe aquele emocional, a gente reconhece e assume que a gente não perdoou, que a gente tem esses sentimentos dolorosos todos, né? E espera passar, tá? Porque dói. E a terceira coisa que a gente não deve falar para uma mulher que passou por violência: reaproxime-se daquela pessoa, volte a falar com ela. Não importa se é tio, se é pai, se é irmão, se é primo, se é ex-namorado, se é um amigo de infância, se é ai, tão querido. Não me importa o que seja essa pessoa, tá? Não importa se é uma pessoa com grande status, não importa. Respeite o tempo de afastamento dessa pessoa. Porque quando a gente dá esse conselho, a gente não está pensando no bem de quem sofreu a violência, a gente está pensando numa convenção social, no que é julgado como aceitável. Mas engraçado, né? Que a gente também não olha, mas e a violência é considerada aceitável? Então, reflete sobre isso, tá? Aqui, ó, a gente precisa ajudar essas pacientes a desenvolverem amor próprio, tá? Porque foi muito destruído, muitas delas lá na infância, tá? Então, amor próprio é uma coisa que foi quebradinha em pedacinhos. O que a gente precisa fazer é ajudar ela a juntar esses caquinhos e fazer um mosaico bem bonito em que ela vai reencontrar aquele amor próprio dela, né? Do jeito dela. Então, quando a gente tá
né, reforçando essa ideia de que tenha que perdoar, ou pior ainda, volte a falar com a pessoa, reaproxime-se, né? Nananã. O que a gente tá fazendo assim? Esqueça o que tu sente, toda a tua dor, esqueça o que tu passou, volte a falar com o outro, pense no outro, tá? E aí, nesse pense no outro, anule a si mesmo. Não respeite o seu tempo, sua necessidade de espaço, de distanciamento, de silêncio, de pesar pelo que você viveu, tá? Então, olha que sério, você tá querendo ajudar essa paciente a se reerguer? Esqueça essas crenças e olhe para o que essa pessoa está precisando. Eu trago isso, gente, com essa intensidade porque isso me revolta na real, né? Me revolta essa reprodução, é um repeteco, né? Um chavão da espiritualidade, que tu não tá olhando para as vulnerabilidades e sensibilidades e dores e dificuldades que aquela pessoa tá enfrentando a vida inteira dela, né? Tu tá só querendo impor ali a tua crença sem observar o que aquela pessoa tá precisando. E às vezes aquela pessoa não tá precisando, muitas vezes não tá precisando voltar a falar com quem gerou o dano. Tá precisando é cuidar de si, olhar para si, focar em si, olhar para sua vida, pensar nos seus sonhos, nas suas metas e deixar aquela pessoa lá, tá? Não olhar, não ter aquele estímulo, aquele gatilho daquela pessoa, né, gerando dor diariamente, tá? Eu trago isso com muito amor e carinho e com muito cuidado, mas também com muita energia, porque isso é algo que precisa ser dito, tá? Essas boas práticas, essa noção, assim. Porque quando a gente está trabalhando com violência, a gente está falando de romper a integridade, né, interna dessa pessoa, tá? Isso serve para situações de violência racial também, tá? Isso serve para diversas violências. Também trago isso assim para mostrar para vocês que existem caminhos melhores. Então, o que fazer nesse lugar, né? Então, posso fazer essas 3 coisas. Então, o que eu faço quando a mulher chegou? Bem, em primeiro lugar, cara, segura a mão dessa pessoa, né? Ou segura simbolicamente e diz: eu tô contigo, tô vendo a tua dor, eu lamento pelo que tu passou, sinto muito, tô aqui para te ajudar, como é que eu posso te ajudar, né? Onde é que tu gostaria de estar hoje? Onde é que tu gostaria, o que tu gostaria de estar vivendo? E aí tu ajudar a pessoa a olhar, né, para além da dor dela, né? Isso também é muito importante, tá? Ajudar essa pessoa a aprender a dar limites, muitas vezes, né? A mulherada aí que passou por isso não sabe dar limites, não sabe se priorizar, fica sempre pensando no bem da família, no bem do outro e acaba aguentando e guardando todo aquele ressentimento para si, sem ter uma alma viva, um ombro amigo para nem que seja desabafar o que aconteceu com ela, né? Então, tu ser esse espaço, né, e o teu consultório, esse vínculo ser um lugar de acolhimento, isso aí é curador, é libertador, é promotor de saúde, tá? Isso já basta para ajudar, já basta para ela poder se ouvir. Provavelmente ela vai trazer mais coisas à tona porque ela sentiu que contigo ela pode trazer, que ela não vai ser novamente julgada, desvalidada, desacreditada, né? E exposta, né, nessa vulnerabilidade sem o cuidado e o respeito necessários. Espero com esse vídeo não ter ferido as crenças de ninguém, tá? Por favor, esse vídeo aqui, ele é pra gente falar sobre boas práticas de consultório, né? Sobre relação terapeuta-paciente, terapeuta-cliente e como a gente deve lidar nesses casos tão desafiadores, tão profundos, tá bom? Se você já passou por isso, né, ou foi atrás de algum acolhimento, uma terapia, enfim, e acabou recebendo esses feedbacks, lamento muito por você, sinto muito, você não tá sozinha, tá? Isso é infelizmente muito comum, né? Quero também deixar aqui meus sentimentos e oferecer um acolhimento e um apoio com esse vídeo para você, tá? Que você não tá sozinha também,
na sua necessidade de validação, né? E que é plenamente normal, saudável, tá? E um direito seu buscar espaços que te acolham de verdade como você precisa, tá bom? Espero que esse vídeo traga um pouquinho, né, dessa, né, uma pincelada pelo menos, né, desse local de carinho, desse local de acolhimento que você está buscando. E se você for terapeuta, então finalmente, né, que você possa ter agora um pouco mais de segurança, né, para conseguir lidar com essas situações tão desafiadoras, porque realmente são, né, mexem profundamente conosco, a gente fica sensibilizado, né, com aquilo e muitas vezes não sabe como agir, tá? Isso aqui é baseado não somente em prática e vivência, mas também, né, em estudo, em livros de mulheres que passaram por isso, de mulheres psicólogas, tá? Que trazem como que a gente deve abordar esse tema e o que é melhor para a pessoa que passou, né? Então, essa sensibilidade do olhar para a vítima, né? Para a pessoa que passou por essa situação difícil.